Olá para você que está chegando ao canal Área Inventiva. No vídeo de hoje vamos conferir algumas invenções incríveis que qualquer proprietário adoraria ter. Eficiência e simplicidade podem transformar o modo de plantar. É exatamente isso que o Paper Pot oferece, uma maneira prática de colocar mudas no solo sem precisar de motores, eletrônicos ou processos complicados. O funcionamento é descomplicado. Basta puxar o equipamento e, como por encanto, as mudas vão sendo plantadas automaticamente. O segredo está nas bandejas feitas de células de papel interligadas. Elas são preenchidas com as mudas e, em seguida, encaixadas no dispositivo. Quando você começa a puxar, as células se desenrolam suavemente, liberando as plantas uma a uma. Enquanto isso, as rodas dianteiras cobrem as raízes com uma fina camada de terra, garantindo que tudo fique bem protegido e pronto para crescer. A agilidade é impressionante. De acordo com o fabricante, o Paper Pot pode colocar 264 mudas no solo em apenas 5 minutos. Agora imagine quanto pode ser feito ao longo de um dia, sem esforço excessivo ou a necessidade de maquinário pesado. Por $796, ele se torna um investimento atraente para quem trabalha com hortas ou pequenas plantações. Vale lembrar que as bandejas de papel compatíveis precisam ser adquiridas da mesma empresa, mas o custo-benefício é evidente. A simplicidade do processo e o ganho de tempo fazem dessa ferramenta uma excelente aliada para quem busca mais produtividade no campo, sem complicar. Se você tem uma piscina, um lago ou um espelho d'água, a instalação de uma fonte pode transformar completamente o ambiente. Além de deixar o espaço mais acolhedor, essa adição pode cumprir funções práticas, como melhorar a circulação da água. Entre as diversas opções no mercado, a série Eco se destaca por sua eficiência e versatilidade, operando perfeitamente em áreas com profundidade mínima de 60 centímetros. Com 3 modos diferentes de jato, é possível ajustar o fluxo para acompanhar o clima ou o clima que você quer criar. A troca de bicos oferece ainda mais personalização, alterando o formato e o alcance do spray conforme sua preferência. O controle remoto é um bônus que facilita o uso, permitindo acionar a fonte à distância com total comodidade. Para quem deseja algo mais robusto, há modelos ideais para lagos maiores e reservatórios profundos. Essas versões vêm equipadas com recursos como um painel de controle inteligente, onde é possível programar horários específicos para funcionamento, garantindo economia de energia. A iluminação integrada é outro diferencial, dando vida ao espaço durante a noite com efeitos visuais impressionantes. Disponíveis em diferentes tamanhos e configurações, essas fontes se encaixam em projetos variados, combinando estética e funcionalidade. Além de valorizar o visual do ambiente, elas mantêm a água em constante movimento, evitando a formação de resíduos e ajudando a preservar a qualidade da água por mais tempo. Esta invenção promete transformar a maneira de irrigar áreas verdes, garantindo praticidade e eficiência. O funcionamento é simples, basta posicionar o carrinho no lugar desejado, conectar uma mangueira de 500 metros à fonte de água e pronto! Tudo está preparado para começar a irrigação. O sistema utiliza 2 aspersores circulares, cada um equipado com 3 bicos, que são capazes de pulverizar água em um raio de 50 metros. O coração do equipamento é uma bomba acionada por um motor a gasolina, garantindo um fluxo constante e eficiente de água. O mais interessante é que, embora o carrinho não conte com tecnologias autônomas ou sensores, ele consegue se deslocar sozinho enquanto realiza a rega. Para isso, é necessário desenrolar um cabo preso a uma estaca fixada no solo. Assim que a irrigação começa, o motor faz com que o cabo seja enrolado lentamente em um carretel, puxando o carrinho para frente. Dessa forma, ele cobre diferentes áreas, sem que seja necessário empurrá-lo manualmente. Além de ser uma solução prática para jardins e gramados, este sistema também é uma excelente alternativa para áreas maiores, como plantações e terrenos agrícolas. Em cenários maiores, o carrinho pode ser facilmente rebocado por qualquer veículo, ampliando ainda mais sua versatilidade e alcance. Com uma operação robusta e simples, ele oferece uma forma eficaz de manter suas plantas saudáveis, economizando tempo e esforço. Essa combinação de funcionalidade e eficiência faz desse irrigador um aliado valioso para quem busca um sistema confiável de manutenção verde.
Tirar frutos da terra é uma das recompensas mais prazerosas do cultivo, mas até essa fase pode se tornar mais prática com a ajuda da tecnologia. A Root AI criou um robô inteligente que simplifica esse processo, deixando-o mais ágil e certeiro. Equipado com câmeras e laser infravermelho, ele faz uma varredura tridimensional completa, identificando quais frutas e vegetais estão prontos para serem colhidos. A partir dessa análise, o robô calcula a rota mais eficiente para executar a tarefa. Seu braço mecânico conta com garras personalizadas para diferentes tipos de frutos, garantindo uma coleta delicada e sem danos. Enquanto trabalha, ele monitora em tempo real o estado dos itens colhidos e ajusta sua técnica sempre que necessário. Mais do que isso, o robô tem a capacidade de aprender com cada tarefa, melhorando seu desempenho para lidar com uma variedade de safras. Ele pode, por exemplo, identificar quais frutas precisam ser colhidas mais rapidamente e aplicar a pressão exata para não amassar produtos sensíveis, como tomates e morangos. À medida que essas máquinas evoluem, elas se aproximam de superar a eficiência humana na colheita, economizando tempo e reduzindo desperdícios. Essa tecnologia promete transformar os campos e a produção de alimentos, trazendo mais precisão e produtividade, independentemente do tamanho da plantação. O futuro da agricultura pode se tornar cada vez mais automatizado, facilitando o trabalho dos agricultores e ajudando a atender melhor a demanda global por alimentos. Montar, organizar e dar um destino útil a resíduos diversos nunca foi tão fácil. Pedaços de madeira, solo, cascalho, areia, restos de poda e até mesmo lixo podem ser separados com precisão usando um equipamento versátil da Zava. Se você conseguiu montar uma churrasqueira em casa, manejar o Garden Master será montagem rápida. Conecte na tomada, posicione no local desejado, fixe as pernas de suporte e pronto. Ao apertar o botão, o motor começa a vibrar a uma incrível velocidade de 3.000 rotações por minuto. O funcionamento é simples, basta despejar na parte superior o material que você quer peneirar e o equipamento faz todo o trabalho. A parte inferior é projetada para armazenar os resíduos processados, que podem ser facilmente recolhidos em uma pilha ou com a ajuda de um carrinho. O amplo espaço sob a peneira facilita esse transporte e torna o uso ainda mais eficiente, especialmente para quem lida com grandes quantidades de material. Com o Garden Master você ganha tempo e produtividade, tornando tarefas pesadas de triagem bem mais leves. Seu valor é de $643 e a fabricante garante que o investimento logo se paga com a economia e eficiência obtidas. Além de funcional e de fácil montagem, o design prático do equipamento faz dele a escolha ideal para quem precisa simplificar a separação de diferentes tipos de resíduos e materiais. Em espaços verdes, manter o solo coberto pode parecer uma tarefa secundária, mas quando existe uma solução prática e eficiente, faz sentido colocá-la em ação. Uma técnica que utiliza cobertura plástica facilita o trabalho com a ajuda de um equipamento projetado especialmente para isso. Com apenas 2 operadores, a máquina é posta em movimento. Eles seguram a alça e puxam o dispositivo para frente. Na parte dianteira, uma lâmina corta o solo, abrindo caminho. Logo atrás, um rolo de plástico com largura entre 89 e 160 centímetros vai se desenrolando de forma suave, cobrindo toda a superfície. Esse processo simplificado reduz o esforço físico e aumenta a eficiência. Além de diminuir o cansaço, o solo protegido mantém a umidade por mais tempo e impede o crescimento de ervas daninhas indesejadas. A longo prazo, essa técnica poupa tempo e recursos, promovendo melhores resultados no manejo dos espaços. O investimento nesse equipamento gira em torno de $960 e pode ser uma excelente escolha para quem deseja agilizar o trabalho e dedicar mais atenção a outras áreas. Ao tornar a rotina mais prática, sobra tempo para explorar novas possibilidades e manter as áreas verdes sempre bem cuidadas. Nasce uma nova forma de facilitar o trabalho no campo e em casa: os pneus da linha Evolution. Criados para enfrentar as grandes áreas agrícolas, esses pneus surpreendem também por seu desempenho em hortas e pequenos espaços verdes. A promessa? Nunca mais se preocupar com furos. Como não utilizam ar, eliminam a necessidade de manutenção constante e estão sempre prontos para o uso. Um detalhe que faz toda a diferença é o design da banda de rodagem.
O formato côncavo e flexível distribui o peso de maneira uniforme, evitando que a terra fique marcada ou compactada. Isso ajuda a preservar a saúde do solo, essencial para quem busca produtividade a longo prazo. E mais, o sistema autolimpante, com furos no núcleo, remove a sujeira enquanto o pneu se movimenta, economizando tempo e trabalho. Versatilidade é a palavra-chave desses pneus, que se adaptam perfeitamente a equipamentos de pequeno porte. Máquinas usadas na manutenção de gramados, em tarefas pesadas de plantio ou até no transporte de ferramentas maiores se beneficiam da resistência e eficiência que eles oferecem. Combinando durabilidade, fácil limpeza e desempenho superior, esses pneus foram pensados para quem valoriza praticidade e resultados. Assim, você pode se dedicar plenamente ao cuidado da terra, com menos preocupações e mais eficiência. Seja para colher os frutos de uma horta saudável ou manter a área externa sempre em ordem, a tecnologia da Evolution transforma o trabalho em algo mais leve e produtivo. Pode parecer inusitado, mas existe uma mesa que custa $2.500 e não é uma peça de luxo nem item de colecionador. Na verdade, ela foi desenvolvida para uma tarefa bastante específica: separar nozes de cascas e resíduos. Suas medidas são de 1,27 m por 1,45 m, com um peso de 38 kg. O objetivo é simples: transformar um processo demorado em algo rápido e eficiente. O funcionamento é direto. Basta despejar as nozes misturadas com sujeira sobre a superfície da mesa e ativar o motor. Assim que começa a vibrar, a estrutura faz todo o trabalho de separação. As vibrações permitem que resíduos e cascas indesejadas caiam pelos vãos para um recipiente de descarte logo abaixo. O que sobra na mesa são apenas as nozes selecionadas, prontas para o armazenamento. Caso o conteúdo separado esteja dentro do esperado, o usuário pode direcionar as nozes para um compartimento na parte traseira. Dessa forma, a máquina elimina a necessidade de esforço manual pesado, agilizando significativamente a rotina de quem lida com grandes quantidades de nozes. Apesar do valor elevado, essa mesa se torna um aliado eficiente para quem busca praticidade e precisão no trabalho. O tempo economizado e a facilidade no processo compensam o investimento, mostrando que em certas atividades, ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Em mais de 40 países, instituições especializadas em cultivo utilizam esses vasos para cuidar de uma enorme diversidade de plantas. O sucesso se deve a uma característica essencial: eles promovem um crescimento saudável e eficiente das raízes, potencializando o desenvolvimento das plantas. O segredo está no design inteligente do vaso, que direciona as raízes para pequenos furos em sua estrutura. Quando a ponta da raiz alcança esses pontos e é exposta ao ar, ocorre sua desidratação, gerando uma poda natural. Isso impede que as raízes fiquem enroladas e, em vez disso, favorece sua ramificação. O resultado é uma rede densa e forte de raízes, capaz de absorver água e nutrientes de forma eficaz. Outro benefício é a excelente aeração do solo, criando um ambiente propício para micro-organismos benéficos, como bactérias que melhoram a saúde das plantas. Graças a essa combinação de fatores, as plantas crescem mais vigorosas e se adaptam bem a diferentes climas e ambientes. Esses vasos são oferecidos em diversos tamanhos, atendendo às necessidades tanto de pequenos cultivadores quanto de grandes instituições. O preço varia conforme o modelo. A versão mais compacta custa cerca de $20, cerca de R$100, enquanto as maiores podem atingir $157, aproximadamente R$790. Com essa diversidade de opções, é possível encontrar a solução ideal para cada tipo de cultivo, garantindo plantas mais saudáveis e produtivas. Após 10 anos de pesquisas intensas e com a colaboração de especialistas em arboricultura, uma solução inovadora foi criada para proteger mudas, barreiras especiais. Essas estruturas garantem que plantas jovens resistam às condições climáticas mais adversas e fiquem protegidas contra animais, aumentando suas chances de crescimento saudável. Produzidas com materiais totalmente ecológicos, as barreiras se integram ao meio ambiente e se decompõem naturalmente em um período de 2 a 4 estações, dependendo do clima local. O custo, apenas 73 centavos por unidade.
Um pequeno investimento capaz de fazer toda a diferença. Mas e se no futuro essas barreiras também pudessem captar sinais das plantas? E se fosse possível escutar os sons que elas emitem? Por mais incrível que pareça, essa comunicação já é uma realidade. Cientistas da Universidade de Tel Aviv descobriram que certas árvores emitem cliques em volumes próximos ao da fala humana, mas em frequências tão altas que não podem ser ouvidas sem aparelhos específicos. Essa descoberta abre um universo de possibilidades. Ferramentas que interpretam esses sons podem nos ajudar a entender melhor as necessidades das plantas, antecipando momentos de irrigação ou outros cuidados essenciais. Assim, não apenas protegemos a natureza, mas também encontramos novas formas de nos conectar com ela. Saber o que as plantas têm a dizer pode ser a chave para cultivar um futuro mais sustentável, onde a ciência e a natureza caminham juntas em harmonia. Cuidar do quintal pode ser mais simples do que você imagina. Uma nova alternativa está transformando o jeito de lidar com restos de folhas, galhos e outros materiais. Desenvolvida por especialistas, essa estrutura inteligente oferece uma solução prática para substituir tambores improvisados na queima desses resíduos. O segredo está em sua construção. Com paredes perfuradas, a temperatura interna pode alcançar cerca de 800 graus Celsius. Isso permite uma queima mais rápida e completa, deixando menos restos para limpar. Além de eficiente, essa estrutura facilita o trabalho e reduz o esforço necessário para manter tudo em ordem. Outro destaque é sua praticidade no dia a dia. Com uma tampa segura e alças para fácil manuseio, ela também pode ser compactada e guardada em espaços pequenos, ideal para quem tem pouco lugar disponível. Assim, você não precisa se preocupar com equipamentos grandes e pesados ocupando espaço desnecessário. Claro que essa comodidade tem um preço. Enquanto um tambor antigo pode ser conseguido sem custo, essa estrutura moderna é vendida por $350. No fim, a escolha entre economia e praticidade depende das prioridades de cada pessoa. Para quem prefere algo mais eficiente e fácil de usar, essa pode ser uma excelente opção. Afinal, menos resíduos e menos esforço sempre fazem diferença quando o objetivo é manter o quintal bem cuidado. Moscas podem parecer inofensivas, mas algumas espécies causam um verdadeiro estrago ao se alimentar de tudo que encontram e ameaçar plantações inteiras. Entre elas está a mosca-lanterna, uma praga conhecida por devastar árvores e vegetação. Para enfrentar esse problema, um grupo de estudantes criou uma solução surpreendente: um robô equipado com um braço mecânico e uma escova giratória na ponta. Apesar de sua velocidade modesta, de apenas 9 km por hora, o foco desse robô não é perseguir a praga, mas sim remover os ovos que ela deposita nas plantas e impedir que a infestação se alastre. O segredo por trás dessa eficiência está na visão computacional e na inteligência artificial. Treinado com 700 imagens de ovos da mosca-lanterna, o sistema reconhece rapidamente onde eles estão escondidos. Assim, o robô age com precisão, eliminando os focos antes que os ovos eclodam e interrompendo o ciclo de reprodução da praga. Agora, o futuro dessa tecnologia depende de apoio financeiro para que o projeto possa ser ampliado. A esperança é que inspire a criação de outros robôs para combater diferentes ameaças ao meio ambiente e à agricultura. E essa revolução tecnológica já está em andamento. Outros robôs, como drones, têm sido testados para sobrevoar pomares e parques, detectando a presença de pragas e atuando rapidamente para controlá-las. Assim, a expectativa é garantir mais segurança e saúde para nossas plantas e cultivos no futuro próximo. Trabalhar com a terra pode ser prazeroso, mas ninguém precisa sofrer com dores nas costas ou mãos exaustas. Por que se desgastar quando é possível realizar tudo com mais leveza? Pensando nisso, surgiu uma solução criativa e eficiente. Um veículo pensado para transformar essa atividade em algo confortável e sem esforço, unindo tecnologia e bem-estar. Com um motor elétrico silencioso e controle remoto, você não precisa se preocupar em forçar o corpo. Basta definir a direção e a velocidade e deixar que a máquina faça o trabalho. A autonomia é impressionante, chegando a 30 horas de uso antes da próxima recarga. E para os dias mais ensolarados, o teto protetor bloqueia o calor e garante que você aproveite a atividade com tranquilidade. O interior é projetado para oferecer o máximo de conforto, com ajustes que se adaptam perfeitamente ao seu gosto.
Além disso, os painéis solares integrados permitem estender o tempo de uso ao ar livre sem preocupação com energia. Se precisar de uma pausa, relaxe e recupere as energias. A máquina estará pronta para continuar de onde você parou. Com essa invenção, o cuidado com a terra deixa de ser um fardo e se torna um momento de prazer. Agora, cada instante ao ar livre pode ser aproveitado sem pressa e sem dor, combinando produtividade com total comodidade. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Aproveita para deixar seu like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos em breve.